Olá, meus livrinhos, eu sou a Gabriela e este é o Clube do Livro. Bom, como no primeiro vídeo do canal eu disse, este canal está aqui para fazermos discussões sobre livros, né? E eu disse também lá no primeiro vídeo que o primeiro livro do canal seria A Entrevista com o Vampiro. Este livrinho aqui. Eu tenho essa versão e essa versão. Como elas são as duas mais recentes que você encontra no mercado, eu vou falar nessa página sobre o que a gente está discutindo desse livro, né, as páginas, e também deste livro. Então vamos lá. Como que vai funcionar? Todo vídeo a gente vai falar de digamos, capítulo, né? Os livros da Anne Rice a gente não trabalha com capítulo, a gente trabalha com divisão por esse desenho aqui, né? Tipo uma Rosa dos Ventos. Deixa eu mostrar nesse outro aqui também. Ó, é o mesmo desenho, só que um vem maior e no outro livro vem menor, tá? Então, a cada ponto em que tem esse desenho, eu venho aqui para falar sobre o que foi lido, né? Tipo um diário de leitura, beleza? Então vamos lá. Nessa primeira parte, a gente tem a apresentação, digamos, né, dos personagens. Temos aí o Lewis Starr, né? E como essa apresentação vem pra gente? Somente pela visão de Lewis, tá? Tudo que é contado, não só aqui, como no livro inteiro, praticamente, é a visão do Lewis. Não tem a visão do Lestat, não tem a visão dos outros personagens, como na frente vai aparecer. Não tem, tá? Então, você vai ver isso tudo pela visão do Lewis. E isso é uma coisa muito importante, né? Você tem que lembrar que todos nós vemos uma coisa e às vezes essa coisa não é da forma que a gente realmente está vendo, tá? A realidade daquilo é diferente. Ei, meu amor, você quer ver? Você quer participar? Você quer participar? É, mamãe tá gravando o vídeo agora. Agora a mamãe grava vídeo. Ai, peraí, foi não. Agora a mamãe grava vídeo. Vai lá encher o saco do seu irmão. Então, a gente entendendo essa parte que tudo está sendo passado pra gente pelos olhos do Lewis, a gente vai ter uma noção diferente do que muita gente tem ao ler esse livro, tá? Porque muita gente acha que o Lewis é a verdade absoluta e na verdade ele não é a verdade absoluta, tá? Mas isso é uma conversa mais lá pra frente. Aqui na primeira parte, o Lewis se apresenta pro entrevistador, né? Que o livro se chama Entrevista com o Vampiro, então tem um entrevistador. E aí o Lewis se apresenta, né? Na verdade, ele começa a contar a sua história. E o vampiro, que é o Lewis, ele começa dizendo que ele é o filho mais velho de 3 irmãos e o pai morre, ele tem que cuidar da família, dos irmãos da mãe, né? E a parte que ele mais se foca, né, da família dele é o irmão, antes do irmão morrer. Toda aquela ligação que o irmão tem com a religiosidade, a igreja. Ele fala que o irmão dele tá tendo visões e que ele não acredita no irmão. E depois de tudo ele pensa, se fosse qualquer outro ser falando que tinha visto, que tinha ouvido, que tinha conversado, ele teria acreditado, porque ele era um católico fervoroso.
Mas por que ele não acreditou que o irmão viu uma santa, conversou com a santa? Então, tem essa parte aí. E o irmão dele fala com ele que ele precisa de partir para uma missão, né? E essa missão não teria como ser bancada por ele próprio, porque ele não trabalhava, ele não tinha nada. Ele só orava o dia inteiro, rezava o dia inteiro, fazia as penitências dele e todo aquele ritual em que, né, ele se mantinha preso ali, fazendo aquilo tudo. Então ele não tinha como bancar. Então o que ele fez? Ele foi até o irmão, falou que tinha tido uma, digamos, visão e que ele teria que vender, que o irmão teria que vender tudo, Põe do Lé, porque Põe do Lé é o nome da fazenda, né? Teria que vender tudo, todas as terras, todas as casas, doar tudo e parte desse dinheiro seria investido para peregrinação desse irmão, né? Do irmão do Luiz. E ele falou, não vou fazer, e riu da cara do irmão. E isso se põe no livro como culpa do Luiz, porque logo que o irmão sai do quarto, do escritório, não lembro, da conversa, ele se joga da escada, né? É um suicídio. Os escravos, sim, nesse livro nós temos escravos. É um livro que se passa, deixa eu ver aqui. É um livro que se passa em 1791, o início da história do livro. Então temos aí escravos, sim, né? Os escravos deram um depoimento falando que viu ele se jogando e parecia que ele tinha sido empurrado por um sopro, porque não tinha nada atrás dele. Mas ele caiu como se tivesse sido empurrado. Ele rola as escadas e morre. E depois disso, Luiz entra numa depressão e tudo mais. Temos que lembrar também, para quem viu o vídeo e acha que pode entrar nessa conversa, né? Como eu avisei no primeiro vídeo, temos spoilers, né? Então, não tem nada a ver. No início, o filme já trata diferente, tá? A agonia que ele sofreu, o motivo dessa agonia e tudo mais. Então, quem assistiu o filme não está preparado para conversar sobre o livro. Mas, se você não se importa sobre o spoiler, seja bem-vindo. Então, continuemos. E aí que ele começa todo o sofrimento, né? Toda a tormenta, para que ele deseje a morte. Então, ele começa a desejar a morte porque ele se sente culpado da morte do irmão. Até a própria mãe conversou com os policiais e pediu para que eles fossem conversar com o Louis. Então ela falava que alguma coisa tinha acontecido, né? E tudo isso naquele dia, para que o irmão tenha vindo a morrer desta forma. Então a mãe não acreditava, e o Luiz falava que não tinha acontecido nada demais, nada demais, nada demais, e a mãe não acreditava, a irmã não acreditava. A irmã começou a agir como histérica, ela não era, ela começou a agir como histérica, porque diz Luiz aqui na visão dele, era o que o povo, né, esperava dela, o que ela achava que o povo esperava dela. Então ela começou a agir desse jeito. Então, nisso ele vai beber, ele vai jogar, ele não tem medo, entre aspas, tá? Não tem medo da morte, ele convida a morte, né? Trapaceava em jogos com pessoas perigosas, bebia demais, arrumava briga com todo mundo, ele convidava a morte. Mas isso não quer dizer que ele estaria preparado para ela. E quando ela chegou, foi o vampiro Lestat que aceitou o convite. Porém, nós vamos ver um pouquinho mais pra frente dessa, digamos, capítulo, né? Vamos colocar assim, capítulo 1. Que
O Lestat, ele é muito carente, tá? Ele é muito carente. Quem nunca leu o livro, tá lendo pela primeira vez, talvez não tenha essa percepção, mas ele é muito carente, tá? Então, ele toma o sangue do Louis, deixa o Louis muito fraco, o Louis vai para casa, tratado e tal. Tem aquela coisa toda de médico, e o Louis, no momento em que ele tá em recuperação lá, doente, né? Ele recebe novamente a visita do Lestat. E aí que inicia a transformação, tá? O Lestat termina de beber o sangue que tem, correndo nos veios de Louis, e dá seu sangue pro Louis beber. E aí o Louis começa a dizer como ele enxerga as coisas. E uma coisa que ele bate muito na tecla é que, como um virgem não consegue entender as sensações do sexo de quem está explicando, um vivo mortal não consegue entender a descrição que ele poderia passar pra gente de como é essa morte e esse renascimento, né? Esse nascimento da vida de vampiro. E aí ele vai descrevendo toda a mudança e ele já começa tudo querendo desistir. Ele ficou com muito medo de morrer. Ele ficou com muito, muito medo, né? Então, ele tenta desistir, não pode, não consegue, não dá, e vai. E ele já começa a sua vida de vampiro com muito ódio do Louis. Muito ódio do Louis. Do Louis não, desculpa, do Lestat. O Louis que começou com muito ódio do Lestat. E aí, temos a parte em que o Louis, ele começa a aprender como é caçar, como é se alimentar, como é viver, né? E nisso, eu esqueci até de comentar, né, que o Lestat, ele é tão carente que ele cuida do pai, é carinhoso com o pai, mas no momento que ele é... Qual que é a palavra agora, gente? No momento em que... Enfim, que ele é frustrado. Ele fica muito violento, reclamão, enfim, né? Vira outra pessoa. E ele sim tem o pai, leva pra Pont-de-Lé. Então vive o pai do Lestat, o Lestat, Louis, a irmã do Louis e a mãe de Louis em Pont-de-Lé, tá? E aí ele arruma escravos para poder cuidar do pai do Lestat. E, enfim, o Louis, enquanto o Lestat ensina o Louis a caçar, o Louis fica totalmente enojado, não quer matar, fica nervoso, mostra isso na entrevista, fala que de todas as formas possíveis para ensinar ele a caçar, iniciou com o humano, isso foi horrível. E quando finalmente o Louis viu que ele podia se alimentar de animais, que foi o momento em que o Lestat, ele pegou uma taça e falou: eu sinto muita falta das taças. E ensinou o Louis como usar as taças, que foi pegando um rato, dessangrando. Enfim, tirando o sangue do rato, colocando na taça, jorrando o sangue na taça e bebendo, é que o Louis descobre que ele poderia ter evitado a morte que ele causou e bebendo o sangue dos animais. E aí, na primeira noite do Louis como vampiro, ele teve que dividir caixão com o Lestat, porque o Lestat, ele esqueceu. Simplesmente ele tava tão assim... Não dá pra ver pelo comentário do Louis, a gente tem que raciocinar um pouquinho, né? Mas dá pra ver que no início o Lestat tava muito eufórico com a história de ter uma amizade, né? Digamos assim, ele achou que transformando o Louis ele teria uma amizade ali. Então ele
esquece de arrumar o caixão, esquece tudo. Enfim, na primeira noite do Louis, ele teve que dormir com o Lestat. Depois eles roubaram um caixão pro Louis. O Louis, ele não quis dormir dentro de casa, né? Então ele pegou aquele caixão e arrastou para uma capela que ele tinha construído pro irmão, né? Lembra que eu falei que o irmão, ele tinha aquela coisa de orar, orar, orar e ficar o tempo todo só orando? Enfim, ele era extremamente religioso, então o Louis fez uma capela pro irmão. Perdão. Ele fez essa capela pro irmão e o irmão morreu e não tinha mais uso. E no início ele usava aquela capela para sofrer, agora ele não sentia mais, né? O vampiro não sente mais o sofrer, a dor. Então ele passou a dormir, né, com tudo trancado, obviamente, dentro do caixão que estava dentro dessa capela. E ele termina com a frase: "Foi assim que eu me tornei um vampiro". É isso aí, o primeiro capítulo de Entrevista com o Vampiro. Deixe seu comentário aqui embaixo, se você tiver alguma observação, que eu vou gostar muito de ler e responder e discutir. Então é isso, meus livrinhos. Até o próximo capítulo de Entrevista com o Vampiro. Fui!